Então ali Noé escolheu dar ouvido à orientação do Senhor. Só que aqueles que, naquela região que estavam com ele ali, eles criticaram Noé, porque Deus deu para ele uma orientação para ele fazer a arca, porque ia haver um dilúvio. Naquela época não chovia. Então, muitos assim, como é que pode? Não chove, há tantos anos não chove, como é que vai haver dilúvio? Para que fazer isso? Agora, imagina se ele pega e fala, eu vou... o povo está certo, né? Vai haver dilúvio, não tem chovido, naquela época não chovia, mas não, ele ouviu a voz do Senhor. Ele obedeceu, nós ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecer. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, as coisas da nossa vida ficam diferentes. Nós sabemos, irmãos, aqui um dom quando nós orávamos ao Senhor, buscamos o culto, foi mostrado que estávamos reunidos e outros observavam nossas vidas. E observavam também nossas vestes. E observavam também os rostos. Porque eles não nos olhavam e um anjo dizia que era preservarmos o que eles olhavam, preservar as vestes. Falando as vestes de salvação. E Noé, dessa forma, ele fez. Deus deu para ele a orientação, crítica, muitas coisas, mas ele focou naquilo que olhar para o Senhor. Olhar para aquilo que o Senhor tinha orientado. E dali, então, passados os dias, o tempo, Noé construiu a arca, fez o que o Senhor falou para ele, ele ouviu a voz de Deus. E dali, então, ele fez a arca, pegou um casal de cada animal, porque ia haver o dilúvio. E dali ele pega e colocou, fez tudo que o Senhor falou, né? Com os animais, entrou ele e sua família. Esse mês é o mês dos familiares, é o mês da qual nós vamos fazer um convite para os nossos familiares. É uma pergunta do Espírito Santo para cada um de nós. Como está o nosso testemunho diante dos nossos familiares? Na hora de nós fazer o convite, nós oramos, fizemos madrugada, jejum, culto ao meio-dia, e depois vem o período do convite. Se nosso testemunho estiver sendo fiel diante do Senhor, Noé entrou ele e sua família. Aqueles que faziam parte da sua família, se não tivesse visto o testemunho fiel dele ao Senhor, eles poderiam falar, eu não quero. Mas não, todos eles entraram. A palavra fala que Noé e sua família. Então o nosso testemunho, ele muitas das vezes fala mais alto do que nós falar muitas coisas. Das nossas atitudes. Então, esse mês, nós vamos fazer o convite, já oramos, vamos continuar orando até o final do mês, para que aqueles que nós amamos, nós queremos que estejam aqui no nosso meio, para que o Espírito Santo possa ir lá, tocar no coração dele, para que eles possam vir para a presença do Senhor. E continuando, Deus, lá no versículo 7:16, Deus fala assim, querendo para ele colocar, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então ele fez tudo, né? Foi obediente, fez o que o Senhor mandou, e ali ele envia um anjo para que pudesse fechar aquela porta por fora. Então Noé já não tinha mais acesso à terra. Nós, para servirmos ao Senhor, nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para o Senhor. Davi falou assim, olha para o alto, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dessa forma que o servo do Senhor, ele obtém vitória. No outro dom, só mostrava que desde o portão até o púlpito havia uma parreira de uva, onde nós colhíamos e transformava em suco. E era colocado num cálice e todos tomavam. O suco falando aqui do Espírito Santo. Para nós seguirmos ao Senhor, nós temos que olhar para cima. E aí Noé, quando o anjo fecha a porta do lado, já não tinha mais acesso à terra. Por quê? Para ele olhar para cima. Ele é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que Deus vai abençoar nossas vidas. E ali, para que Noé, quando ele tivesse de fazer algo
ele olhar para cima, que a porta que Noé tinha acesso era só em cima. Quando ele tirar ali os estrumes dos outros animais, para o que ele ia fazer ali para poder fazer a limpeza, sempre ele orava para cima, porque ali o Senhor enviava ali o seu socorro. Aquilo que ele precisava, Deus enviava para ele. E a palavra fala que foram 40 dias, né, de chuvas. E quando nós olhamos para cima, nós olhamos para o Senhor. Olhamos para que a nossa esperança seja renovada, para que tão grande. E aqui no dom o Senhor ainda fala que nós colhíamos porque tinha fruto. Se tem fruto, então o Senhor vai estar ali mudando todas as coisas, porque nós colhemos o fruto, era transformado em suco para nós alimentarmos. Quem alimenta a nossa alma é o Espírito Santo. Então nós temos a cada dia olhar para cima. Olhar para cima é deixar as coisas dessa terra, olhar para o Senhor. Porque quando nós não olhamos para a direita, nem olhamos para a esquerda, olhando para cima, é totalmente diferente. Então nós temos que a cada dia nos entregar ao Senhor e olhar somente para o Senhor, porque Ele é aquele que tem a salvação para nos dar, aquele que tem a vida eterna, aquele que renova nossas vestes, para que nós no grande dia nós possamos estar prontos para ser chamados pelo nome, para estar com o Senhor na eternidade. Amém? Está entoando um louvor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Está de pé. Nosso culto está terminado. Glória a Deus. A bênção para a gente, para nossas vidas nesta noite, é preservar aquilo que o Senhor já nos concedeu. Amém? Porque o maior de valor que o Senhor nos deu foi salvação. Amém? Glória a Jesus. Olha, o Senhor ali orientou tudo como deveria ser construída a arca. Todos os detalhes. Mas se nós buscarmos a leitura aqui, nós não vamos encontrar o leme, né? Não tem o leme. O Senhor não orientou. Porque o Senhor é a própria direção da arca de Deus. O Senhor é a própria direção desta obra. E o que nós temos que fazer, amados? É só estar no barco. Ele orientou você e a sua família a entrar no barco? Entre no barco, você estará seguro, e nós vamos atravessar, nós vamos chegar na nossa vitória, que é um dia estar na glória com o Senhor. Amém? Nós te bendizemos, Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor um dia nos orientou, e nós, pela tua orientação, pela fé, nós cremos que o melhor o Senhor tem para as nossas vidas. E nós estamos seguros na tua obra, na tua arca. O Senhor nos mostrou que deveríamos estar dentro desta arca. Portanto, Senhor Deus, nós estamos aqui aguardando a grande bênção. Dilúvio está aí fora. As batalhas estão aí fora. Mas nós te louvamos, porque nós estamos em lugar seguro, porque o Senhor nos amou primeiro. Sinta-se adorado e sinta-se glorificado por esta igreja, ó Pai, que te ama. Nós te louvamos e assim te adoramos, no nome do Senhor Jesus. E em teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta amada igreja até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Poder sentar. Aqueles que